Mais uma vez, estamos aqui em nome da Associação de Estudos Filosóficos para entregar uma chave muito preciosa. Como foi abordado nas aulas passadas, o ser humano é uma máquina. E essa máquina é composta de 5 centros: intelectual, emocional, instintivo, motor e sexual. Mas existe um problema. Talvez essa seja a única máquina que não vem com manual de instrução, não vem com ferramentas para poder equilibrá-la. E então acontece um caos. E em vez de ela trabalhar em toda a sua potencialidade, ela trabalha o mínimo possível e desgasta completamente toda a sua energia. Imaginem, então, como se encontra essa máquina neste momento de pandemia, por causa do coronavírus. E além do coronavírus, tem mais um vírus que está assolando a humanidade. E esse vírus chama-se medo, paranoia. E tudo isso está desequilibrando completamente a máquina humana. E é por isso que a Associação de Estudos Filosóficos não deixou de ministrar suas aulas, mesmo online, onde passamos técnicas de concentração, respiração, meditação e outras chaves mais para que a gente leve todo esse conhecimento para nós mesmos, conhecer a nós mesmos e vencer a nós mesmos, e ainda mais, ajudar a humanidade. E hoje, a ferramenta que iremos entregar é a música, uma das filhas da arte. E quando falamos em arte, não estamos falando em arte comercial, arte efêmera, criada apenas para fins egóicos. E sim a arte conhecida como belas artes, baseada na harmonia, na estética e na beleza. E a música, então, tem essas propriedades de nos elevar a estados elevados de consciência, fazer com que a gente não vibre mais nesse baixo astral. Porque a música, ela é inspirada pelas musas, filhas do grande Zeus, que é o deus da Grécia Antiga. E elas, então, nos transportam para esses outros níveis de consciência através da inspiração, da estética, da harmonia e, principalmente, da beleza. E falar em musas é falar da Grécia, mas não a Grécia atual, e sim a Magna Grécia, de 2.500 anos atrás. Existia lá na ilha de Samos um local chamado Cifrágua. Era lá que os ferreiros trabalhavam para malhar o ferro. E o barulho era ensurdecedor. Todos que por ali passavam tampavam seus ouvidos, porque não dá para ver, já dá para a gente até imaginar o barulhão que era aqueles martelos batendo nos ferros. E certa vez passa por lá um senhor que não era tido como normal, ele era meio estranho até. E aonde todos ouviam o ruído, esse senhor ficou maravilhado e concentrado, porque ele ouviu além dos ruídos. Ele ouvia sons que pareciam se combinar, pareciam se harmonizar, e outros não pareciam que se combinavam. E nós vamos, então, tentar demonstrar o que esse senhor ouvia. Nós não temos aqui uma fraga, mas temos um outro instrumento, que é o piano. E o piano também tem seus martelos, só que aqui os martelinhos são cobertos com feltros. Porém, nós vamos ver que é bem mais sutil do que aquela fraga. Então, vamos ver o que eles ouviam, mais ou menos. Um som. Não quer dizer nada. Outro som. Não dá nada. Mas quando os sons eram tocados juntos, parecia que combinavam, que se harmonizavam. E agora, de repente, os sons não se harmonizavam e deixavam ele triste. Então, alegre e triste. Para ele, aquilo foi assim uma eureka. Ele entrou naquele local e percebeu que os sons diferentes eram causados pelo tamanho do martelo. Conforme o tamanho do martelo,
dava um determinado som. Então ele começou a gritar, parem, parem, levantando os braços. E os ferreiros falaram, nossa, mas quem é esse louco que está aí? Mas eles pararam. E ele foi perguntando para cada um dos que trabalhavam lá qual era o peso de cada martelo. E eles foram falando, ele guardou, né, o peso de cada um, saiu de lá, correu para sua casa, pegou várias cordas, esticou-as em cima de uma mesa, prendendo-as num lado da mesa com pregos. Deixou as cordas esticadas e caídas do outro lado da mesa. E em cada corda ele amarrou um peso proporcional ao peso dos martelos dos ferreiros. E ele conseguiu, então, obter as mesmas notas. Então, foi assim, gente, que a música foi codificada pela primeira vez. Não com os nomes que nós conhecemos hoje, né? Dos sons, que é do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eram menos sons e eles receberam o nome de planetas, por exemplo. Esse homem que conseguiu captar, além do músico do mundo físico, que foi na verdadeira essência daqueles sons, foi na causa dos sons, foi nada mais e nada menos do que Pitágoras, um dos maiores iniciados que passou pela face da Terra. Então, nós podemos ver que a música é a arte de combinar de uma maneira harmônica e bela os sons. Mas a música vai além dos sons, porque existe também a matemática nela. Então, matemática nela, até não deu bem certo esse nome, mas enfim, matemática. Existe uma pulsação na música, um ritmo. E esse ritmo é contado através de números. Um maestro, por exemplo, na frente de uma orquestra, ele tem esse instrumento aqui. Isso aqui chama-se batuta. Então, com uma mão, ele vai batendo o ritmo, a pulsação. Pode ser em dois. Um, dois, um, dois. Se for uma dança, uma valsa, é um, dois, três, um, dois, três. Então, a gente vê aí a combinação de ritmos e de sons. E conforme essa combinação, a música vai ter uma proposta. Como nós pudemos mais ou menos perceber nesse piano, existem propostas alegres, tristes, existem músicas que nos conduzem a estados elevados de consciência. A outra nos propõe a dançar, algumas a meditar, e falando só parece que não dá para ninguém captar nada. Por isso, nós gostaríamos de fazer uma experiência com todos. Demonstrar, através do piano, que não será tocado por esta pessoa, e sim pelo pianista que está colaborando conosco, nós vamos pedir que ele faça o favor de tocar duas melodias, cada uma com um ritmo diferente, para ver se nós conseguimos diferenciar um ritmo do outro. Então, pediria a todos que fechassem os olhos e se concentrassem na música que será tocada logo mais.
Muito bem, esperamos que tenham conseguido perceber a diferença. Uma delas foi uma marcha, aliás, chamada Marcha Soldado de Schumann, como o próprio nome diz, 1, 2, marcha. E a outra, uma valsa, né? Um convite a dançar, uma valsa de Johannes Brahms, um outro grande compositor. Para aqueles que não conseguiram perceber a diferença desses dois ritmos, nós vamos esclarecer que não tem problema nenhum, porque a natureza não dá saltos. Talvez essa seja a primeira vez que nós estejamos ouvindo e prestando atenção em ritmos diferentes. E nós temos os nossos sentidos atrofiados, gente. E na associação existe uma aula específica que fala da atrofia dos sentidos, onde os alunos vão experimentar essa atrofia e vão ser dadas as ferramentas para que nós deixemos os nossos sentidos mais alertas e não atrofiados. Gostaríamos também de falar mais uma coisa muitíssimo importante, que a música, ela vai muito além da arte. Ela tem um poder, gente, incomensurável. Ela é citada, não só a música, mas a palavra, o verbo, em várias cosmogêneses. Como, por exemplo, o próprio Platão, mais um filósofo grego importantíssimo, escreveu na sua obra o Timeu, que no princípio era o caos. E o demiurgo, ou o criador, não contente com o caos, quis criar o belo. E para isso ele usou o som, né? O mesmo som que foi ouvido lá naquela fábula. Se nos transportarmos para anos atrás ainda, na Índia, o livro dos Vedas, nós vamos ver a mesma coisa mais ou menos explicada. No princípio era o verbo, e o verbo era Brahma, e o verbo estava com Brahma, e através do verbo tudo foi criado. Aposto que muitos estão pensando, eu já vi esse filme. Sim, na tradição judaico-cristã. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E através do verbo tudo foi criado. É por isso, gente, como o verbo é tão importante, que nas nossas práticas de meditação, várias vezes nós propomos para os alunos mantralizar, porque o mantra ou o koan são palavras ou frases que têm o poder de elevar a nossa consciência a um nível superior, têm o poder de nos acalmar, têm o poder de curar, de calar a mente. Olha só, gente, o que é o verbo, que poder ele existe e como nós temos que ser responsáveis pelo verbo ou pela nossa voz. Porque assim como nós podemos criar, nós também podemos causar um caos no mundo. O verbo, o som ou a música falam muito dos povos. Então, estudiosos de todos esses povos afirmam que através de uma música é possível saber alguma coisa daquela época ou daquela civilização. E, por exemplo, a música brasileira, ela fala muito de nós. E ela teve influências dos portugueses, com os seus fados, músicas dramáticas, onde as mulheres com o rosto pintado de branco e o corpo todo preto cantam sempre uma história muito triste. Sofremos também influência da música dos escravos. Imaginem eles serem tirados da terra deles, terra natal, trazidos para cá, trabalhando sem ganhar absolutamente nada e apanhando ainda. Mas eles nunca deixaram de cantar. Essa talvez seja uma grande qualidade deles. Só que as músicas também são lamentos, embora tenham bastante ritmo. Assim também como tinham ritmos, ou tem muito ritmo, as danças dos índios, que nós também herdamos. E até hoje, nós brasileiros continuamos a sofrer influência de outros povos e de suas melodias, como, por exemplo, dos norte-americanos. O Brasil copiou e assimilou o blues, e a palavra blues significa triste. O blues deu origem ao jazz, que num dialético significa bagunça.
que por sua vez originou o rock and roll. E quando surgiu o rock and roll nos Estados Unidos, foi um Deus nos acuda. Imagine, essa palavra é uma expressão idiomática inglesa que significa ato sexual. E a comunidade americana, né, evangélica, luterana, abominou totalmente o rock and roll. E daí parece que ele se propagou muito mais ainda. E além do rock and roll chegar no Brasil, ainda hoje vão chegando outros ritmos, como, por exemplo, o rap. Rap é R de ritmo, and, o A de and, poesia. Mas, se nós repararmos na poesia, ali não existe poesia, não existe harmonia, beleza, nem nada. É apenas um ritmo meio assim, hipnótico. E do rap surgiu o funk. E a palavra funk, na linguagem africana, numa das várias línguas africanas, significa mau cheiro, mau odor. Por aí a gente vê mau cheiro, mau odor. Peraí, aí não deve ter nenhuma musa, porque as músicas gostam de beleza, de harmonia e de estética. E muitos devem estar lembrados que em 2002, um jornalista chamado Tim Lopes, ele foi pesquisar lá nas favelas, nas comunidades onde se toca e se dança o funk, o que estava acontecendo de lá, porque haviam informações que lá havia prostituição, havia crimes, bebidas e drogas, e prostituição de menores de idade. Então, Tim Lopes, disfarçado, colocou uma câmera no bolso e foi lá para o baile funk. Só que ele não esperava que a luzinha da sua câmera fosse percebida pelo pessoal do narcotráfico, que na hora prenderam ele, colocaram no porta-malas de um carro, levaram para um morro, onde ele foi julgado pelo chefe do narcotráfico, que é o chamado Maluco, alguma coisa maluca ele, não sei direito o nome dele. O que ele fez? Ele queimou, para começar, ele queimou os olhos do Tim Lopes. Depois esquartejou vivo e queimou seu corpo. Então, como dá para perceber, olha só o que é essa gente que frequenta baile funk, patrocinado pelo narcotráfico. Eles são totalmente cruéis, então não dá para ir nesse lugar e sair como nós entramos. Cada um, se quiser fazer essa experiência, que eu não aconselho, vai ver que não vai se sentir bem lá, porque não tem nada de beleza, não existe arte, não existe nada. Apenas prostituição, vulgarização da mulher, da criança, muita droga, muita fumaça e bebida. Nós que frequentamos a Associação Filosófica, que estamos nesse caminho, buscando conhecer a nós mesmos, sair desse estado de vibração do mundo físico e galgar planos superiores, não devemos ou não merecemos ouvir essa música, senão jamais nós iremos para o mundo astral, mundo mental e mundo causal. Ficaremos não só no mundo físico, mas no mundo muito mais baixo. E o mestre Samael, em suas obras, em algumas delas, ele nos aconselha a ouvirmos música dos grandes mestres. Ouvir, por exemplo, a flauta mágica de Mozart, se nós quisermos sair em astral. O mestre também aconselha, num livro que vai ser lançado agora pela Associação Filosófica, que o nosso lar deve ser um local onde existam flores, onde exista a beleza, a harmonia. Um verdadeiro local onde as musas, sim, possam frequentar e nos elevar para esses planos superiores. E esse ano, o mundo está comemorando os 250 anos de Ludwig van Beethoven, um grande músico, compositor e mestre dos mistérios maiores. Beethoven passou por uma prova muito grande em sua vida. Imaginem só um músico
ir ficando pouco a pouco surdo. É tudo que ele não queria, né? Mas ele aceitou e continuou compondo, porque a música ele não ouvia de fora, a música era interior, ele captava de outras esferas, de outros planos, talvez trazendo aqui para o plano físico a música que ele captava nas esferas. E certa vez, uma amiga de Beethoven, que era cega, pergunta para ele se ele poderia descrever para ela como era o luar. E ele, então, descreve, através de acordes no piano, como era o luar numa noite, como ele surgia, e essa claridade ia tomando conta, e etc. E essa música acabou se chamando Sonata ao Luar, ou, em francês, que eles chamam Clair de Lune. Beethoven compôs também 9 sinfonias. E o número 9 é um número cabalístico. E nós que estamos na associação filosófica e estudamos a Cabala, né? Estamos iniciando um curso, percorrer o caminho da Cabala, sabemos que o 9 representa a nona esfera, o sexo, a sexualidade. Mas não o sexo só para a gratificação dos sentidos, o sexo profano, e nem o sexo para a geração, e sim para a regeneração do ser humano, chamado também de alquimia, alquimia interna, através da suprassexualidade. Mas isso é tema de uma outra aula. Entre essas sinfonias, Beethoven compôs uma só com 4 notas. Imagine pegar 4 notas e conseguir fazer dela uma sinfonia com várias notas. E para os desavisados, 4 notas que ele pôs na sua sinfonia é apenas alguém batendo na porta. Mas para um iniciado nos mistérios, são as 4 batidas na porta do templo interior. E para nós encerrarmos essa noite, esse bate-papo, que é mais meu do que todos, né? Nós vamos pedir para o nosso colaborador dessa noite que nos delicie com a Sonata ao Luar de Ludwig van Beethoven.